boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Saúde Integrativa. Eu sou Camila Balbi, dentista e terapeuta. E hoje eu tô aqui com essa pessoa linda, que é assim, né, Cá? Que você menciona nas suas redes sociais. A Karine Carvalho é fisioterapeuta e eu tenho um carinho muito especial porque ela me acompanhou na minha última gestação e foi de uma importância incrível esse acompanhamento para mim no Pilates e na fisioterapia pélvica. E queria que você contasse pra gente, Cá, um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nessa visão, né, da saúde integrativa. Conta pra gente. Nossa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui para poder compartilhar das nossas experiências, das nossas vivências, né, porque não tem nada melhor do que isso, de contribuir com as pessoas com relação à saúde, que é o maior bem que a gente tem nessa existência. E, eu comecei com a físio, entrei na faculdade com 17 anos, e não sabia muito bem o que eu queria. Na verdade, a intenção era fazer a fisioterapia voltada pra ecoterapia, porque eu sou apaixonada por animais, por cavalos em especial. E aí, no decorrer do processo, eh, as coisas vão mudando, como a única certeza que a gente tem nessa existência é que tudo muda o tempo todo, e não foi diferente na área da físio, mas eu atuei em todas as áreas que você possa imaginar, né. Eu brinco que, a única que eu nunca atuei foi a parte de uroginecologia, mas todo o resto eu fui fazendo um pouquinho para poder conhecer, porque eu acredito muito que a gente não tem que dar conta de tudo, mas é importante a gente conhecer um pouco de cada coisa para a gente poder direcionar e encaminhar as pessoas em todas as áreas da vida, né, não só na área da físio, mas foi a físio que me ensinou isso. E, especialista em ortopedia, na época do Ronaldinho, fui fazer especialização com o fisioterapeuta dele na época, geriatria, RPG, que foi a minha primeira pós, que foi muito importante na minha vida. Enfim, atuei na físio com grande paixão. E quando teve um marco muito importante na minha vida, no meu divórcio, eu sou mineira, né, não sei se já deu para perceber, um cadiquinho, que eu vou sempre falar um cadiquinho, tá? Não sai de mim isso. Eh, eu me divorciei, eu tenho uma filha, né, que hoje está com 25 anos, então aos 5 aninhos de idade, eu precisei fazer uma escolha. E eu saí de Minas e vim para Pindamonhangaba, né, aqui no Vale do Paraíba, onde a minha família já estava, eh, acomodada, e, e só eu fiquei. Enfim, aí vim pra Pinda. E eu precisava trazer algo novo, porque a minha irmã, ela é físio também, ela é mais nova, nós somos 3 meninas, eu sou a mais velha, e a do meio também é físio, a Tassi, e ela já tinha a clínica montada e era 21 fisioterapeutas na época, e eu ia ser mais uma. E eu precisava trazer alguma coisa nova para agregar na clínica dela. Então, eu estava realmente num momento, assim, de uma transição muito grande na vida. E não tinha pilates na época na região. O pilates estava começando a ser introduzido no Brasil. Então eu cheguei 4 de novembro, em dezembro eu fui fazer a minha formação em pilates em São Paulo. E o pilates é apaixonante para mim, porque ele realmente marca uma transição muito importante, né. E ele tem muito a ver com o RPG, porque o RPG a gente trabalha a postura estática, né. E o pilates a gente trabalha também essa questão postural, mas algo mais O dinâmico, movimento. mais lúdico, mais prazeroso, né, que eu falo que tudo que a gente vai fazer na vida tem que ser prazeroso, apesar de, né, a gente precisa fazer algo que realmente nos motive, que faça sentido pra gente. E o pilates para mim foi algo, assim, realmente que foi muito importante nessa época. E eu sempre passei isso para os meus pacientes, de algo que venha para eles não se importarem, não se preocuparem em se adaptar a mim. Sou eu que me adapto à necessidade de cada um. E a físio me trouxe esse respeito pelo próximo, essa empatia, de olhar para o outro e respeitar a individualidade de cada um. Então a físio, de uma forma convencional, né, eu fui mudando meio que no meio do caminho, tendo alguns percalços, porque eu queria tratar os pacientes, principalmente neuropediatria, criança. Ela não tem entendimento, é difícil para ela na neuropediatria, por exemplo. Eu lembro que eu tinha uma pacientinha de 1 ano de idade com uma paralisia facial. E a minha professora, ela, queria que eu seguisse um protocolo
com uma luva de látex dentro da boca da criança para eu poder fazer umas liberações. E eu não me conformava com aquilo porque a criança ficava extremamente irritada. Eu queria que ela confiasse em mim. O que que eu fazia? Eu pegava, levava ela para a cantina, colocava ela em cima da mesa, comprava pirulito e eu ia fazendo os estímulos. Na época eu fazia o que eu achava que eu tinha um resultado com ela. E a professora não aceitava de forma alguma. Foi o pior estágio que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque tinha que ser algo engessado, porque tem que ser assim pronto. Não, eu acredito num Protocolado, né, Cá? protocolado. Nós somos seres únicos, né? E a físio veio me desafiando, veio me trazendo desafios constantes com relação a isso, principalmente para eu sair da minha rigidez, porque sempre fui muito perfeccionista. Então eu achava que tinha que ser tudo muito certinho, e não existe isso, né? Quantas coisas eu já deixei de fazer na minha vida, de entregar, de contribuição, de conhecimento, porque eu quero preparar um banquete para eu poder entregar, enquanto o outro só está me pedindo um copo de água, sabe? Eu não sei você, cá, mas isso é É, uma coisa assim que foi muito forte em mim. E a físio, ela foi me moldando, sabe, com relação ao trabalhar com o ser humano. E a proximidade das pessoas não é igual uma consulta médica, que você vai uma vez por mês, uma aí é constância, uma né? constância semanal, né, às vezes tem casos que são diários, tem casos que são 2, 3 vezes na semana, que fica antes. Eu tenho pacientes de pilates que estão comigo há 18 anos, desde quando eu comecei. Então a gente cria um vínculo muito forte, né. E uma das coisas que me fez dar esse salto para a fisioterapia integrativa, onde a saúde integrativa entrou na minha vida, já posso falar? Pode, claro. Onde a saúde integrativa entrou na minha vida, eh, porque muitos dos pacientes, eles evoluíam, e muitos dos pacientes, quando estavam evoluindo, paravam o tratamento. Falava: "Gente, não dá para entender", e voltava com dor depois. E muitos evoluíam, seguiam assim, tinham menos problemas, por exemplo, no exame de imagem, um raio-x de coluna. Eu lembro que eu tinha um jogador de rugby ele tinha na época, eu acho que 35 anos, ele tinha a coluna de um senhor de 80, né, mas ele não reclamava, ele não tinha as dores de um jovem com 20 anos, com uma coluna perfeita, que tinha dores absurdas. Hum, Então o que que eu comecei a entender? Por que que fulano consegue evoluir e o outro que tem uma qualidade de vida física dentro da epigenética, daquilo do meio dele que a gente conhece, não consegue evoluir, né? uma capacidade fisiológica que já está Justamente, favorecendo, mas justamente favorável, trava. mas não mais trava, né? Eu falei: tem alguma coisa errada aí. Tá na hora de parar de tratar os sintomas e buscar a causa". Aí eu comecei a fazer isso com quem? Comigo mesma, né. Então eu sou muito a começar em mim, né. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar, e foi através do teu pai, que um dia dando aula para ele, cuidando dele, ele falou: "Cá, a Camila tá fazendo um curso maravilhoso e eu acho que é a sua cara, você vai amar". E aí eu falei: "Me conta". Falou: "Ah, eu vou pegar o contato e já te passo". No mesmo dia ele me passou, eu já entrei em contato com você e você já me contou, enfim, e aí a gente já criou um vínculo, né, É, muito bacana e que só tem, crescido, só tem se fortalecido, isso, né, e eu espero que se fortaleça cada vez mais. também. E aí depois veio a Rubi, ai gente, mas enfim. Então, eu comecei a buscar, né, essa a causa, o estudar justamente, o porquê que uns evoluem e outros não, né. E aí eu comecei a estudar muito essa questão do comportamental e associar a nossa fisiologia aos nossos comportamentos, a nossa mente, que mente pra Pra gente gente. o tempo todo, né. Então, enfim, então a fisioterapia, a saúde integrativa entrou na minha vida desta forma, com essa necessidade de buscar a causa, sabe, de olhar realmente para o paciente como um todo. E isso que você está trazendo é interessante, porque, assim, quando a gente começa a entender como é que o olhar sistêmico funciona realmente, é uma troca tão grande, né, Cá, em relação aos tratamentos, porque a gente está ali contribuindo
para o processo de cura do paciente. E aquela ressonância que se cria é tão grande que a gente, naquele ato, naquele mesmo momento em que a gente está ali na consulta do paciente, a gente está se tratando e se curando junto com ele, né? Tudo é Porque ressonância, né? aquela história, aquele paciente não chegou por acaso até nós, né? É ressonância, nós somos uma estação de rádio, nós somos seres eletromagnéticos. Então, realmente, a gente atrai pessoas que estão ressonantes com a nossa energia, com a nossa vibração, com a nossa frequência. Não tem como negar isso hoje, né? Não tem como. Olha só um exemplo muito bacana. Quem não quis trocar o carro, falar, agora está na hora de trocar meu carro, eu quero tal carro. E você sai na Só rua, vê aquele você carro. só vê aquele carro. Por que isso? É ressonância. A vida está te trazendo Uhum. informações daquilo que você deseja, que você almeja. E não é só porque você pensa, mas porque você sente. Porque pensar Não vai não criar essa cocria. ressonância. Não, gente, eu estou batendo aqui toda hora. Não cocria, né? Nós precisamos pensar e nós precisamos sentir para a gente cocriar a nossa realidade. Aí vem a autorresponsabilidade, né? Então, o quanto você está disposta a assumir a responsabilidade da sua vida, né? Quando aqueles pacientes falam assim, quem não, né, Cá? Você na área da odonto, né, e eu na área da físio, da saúde, nessa proximidade tão grande do paciente. "Ah, não tem mais jeito, eu já tô acostumada com essa dor, vou morrer com ela". É inaceitável isso, você não nasceu com essa dor, você não tem que sentir isso. Isso é vitimização pura, né. O quanto eu preciso, sabe aquele paciente que eu falei que começa a melhorar e aí depois ele para de fazer o Para o tratamento, ele tratamento. para e depois Autossabotagem. ele volta muito pior depois de um tempo, porque aquela dor para ele é uma muleta. Ele É. precisa daquela dor para ele poder chamar a atenção do marido, né. Vamos falar de uma mulher, por exemplo, de meia idade, tipo assim, né, que já está na meia idade. O quanto você precisa da atenção do seu marido, os filhos saíram de casa, a síndrome do ninho vazio, Uhum. então você já não tem mais aquelas preocupações daquela sua rotina que vira um hábito na sua vida, pela rotina e pela constância de repetição de levar na escola, de buscar, levar no balé, a mãe torista, né, e faz a e tem toda aquela constância ali durante anos, e aí depois os filhos saem, e aí você se sente um vazio existencial muito grande, que você fala: Quem sou eu, né? "Quem sou eu?". Isso é muito comum, né, a maioria das vezes nas mulheres, nessa fase da vida. Então a dor, de alguma forma, é uma forma de chamar a atenção das pessoas que a gente ama. Tipo: "Pelo amor de Deus, olha pra mim, tô Uhum. aqui", Aí né. você tocou num ponto. Pelo amor de Deus, olha pra mim, mas não pedindo literalmente a ajuda, né? Uhum. Que é o É, é, eu preciso da sua ajuda, é. né? Que é diferente, que aí entra naquele contexto de fugir do ego, de sair do ego, né? E a Uhum. gente colocar justamente aquilo que tá na nossa alma mesmo, dentro, lá dentro, né? Nosso eu sagrado, né. A parte mais íntima, né? Porque aí a gente consegue se desvincular desse ego que muitas vezes camufla quem realmente a Sabota. gente é, É, de é, verdade, né? é. Posso falar um pouquinho do ego? Claro! Eu acho que é muito válido, porque as pessoas confundem muito. Tem muita dúvida com relação: "Ah, mas quem sou eu sem o ego? Eu preciso" todos nós precisamos do ego. A questão é temperança. O quanto e quem é o ego? Como que forma o nosso ego? Você sabe, Cá, como forma o nosso ego? Conta pra O gente. nosso ego, ele é formado, primeiro, pelo nosso arcaico. Que é isso, Karine? São memórias que você traz, não estou falando de religião aqui, tá? São memórias que nós trazemos na nossa na nossa vida, naquilo que a gente veio para poder fazer aqui, de situações e de personalidades, de coisas que nós de repente já vivemos, né. Quem nunca passou por um déjà vu? Aquela coisa assim: "Nossa, mas parece que eu já vi fulano, mas parece que eu já senti isso", né. E existem vários, comprovações científicas relacionadas a essa energia que nós trazemos, que nós chamamos de arcaico, tá. Tem várias coisas para poder explicar isso, mas não vem ao caso. Então isso é algo que vem para poder formar o nosso ego, lembranças que nós trazemos,
tá? Que está introjetado em nós, na nossa alma. Nós temos a nossa genética, que nós trazemos da nossa genética de 7 a 10 gerações passadas, né? Nós que trabalhamos na área da epigenética, né, da biorressonância, enfim, em toda essa questão, a gente entende que tem os nossos genes que a gente traz lá de trás, e que alguns a gente pode manter adormecidos e outros vibrando na saúde ou vibrando na doença. Cabe a nós identificarmos tudo isso e, ah, e validar e dar energia para aquilo que a gente quer para a nossa vida. Se eu quero me sentir vítima, eu vou alimentar os meus genes do sofrimento, da guerra, da fome, das dores dos nossos antepassados. Agora, se não, ok, eu já entendi, eu honro tudo que foi, tudo que aconteceu com os meus antepassados, porque senão eu não estaria aqui. A gente precisa honrar literalmente tudo que foi vivido lá atrás, né? Eh, mas cabe a mim querer levar isso adiante ou não. Dar um basta e falar: ok, eu já entendi, eu honro você que veio antes de mim, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. Então, está na nossa genética, que forma o nosso ego também. Nós temos a sociedade, né, o meio onde a gente vive. Então, tudo tem regra para a gente viver numa sociedade. Então, o que a prefeitura, o que a religião, a igreja que você convive traz, não tem que ser assim, tem que ser assado. Então, a gente tem que seguir aquela regra, porque vivemos em sociedade, senão vira uma bagunça. E os nossos pais, né? Que são seres individuais, cada um com a sua essência, cada um com a sua criação, cada um com seus antepassados. Imagine quantas pessoas não vieram atrás deles para que eles, com todas as informações que eles têm, com tudo aquilo que eles têm, para nos educar, para passar para nós. Mas eles só nos educam, só nos ensinam aquilo que eles aprenderam. Isso é muito interessante, porque durante muito tempo eu briguei com a minha história de vida. Porque eu sou órfã de pai, eu perdi meu pai, eu tinha 1 ano de idade, ele faleceu num acidente. Minha mãe estava de resguardo da minha irmã com 9 dias. Ou seja, eu perdi pai e mãe, porque a minha mãe ficou cuidando de uma recém-nascida. Eu fui criada pelos meus avós. E eu sempre quis chamar a atenção da minha mãe para olhar para mim de alguma forma. Então eu sempre fui considerada a ovelha negra da família, né? Porque eu queria de alguma forma chamar a atenção. E ela precisava cuidar da irmã. São essas ovelhas que quebram os ciclos que se Jus repetem. Justamente. E quando eu entendi que nós somos 50% o nosso pai, 50% da nossa mãe, falando da genética mesmo, Uhum. né? Falando da parte médica, cética, tá? Que tá tudo comprovado ali. Quando a gente entende que nós somos, não sei como que eu me coloco aqui. Tá aqui meu pai, minha mãe, eu sou 50% um, 50% outro. Enquanto eu fico olhando para eles e cobrando, com a conta na mão, e cobrando, você foi um pai ausente, você não estava aqui quando eu precisei, eu sinto a sua falta. Eu senti muito a sua falta, você não tinha o direito de morrer. E a minha mãe, você não cuidou de mim, você só olhou para minha irmã, você não sei o que. Enquanto eu julgo eles, eu tô me julgando, porque eu sou metade de cada um. Então, quando eu entendi que o que eu faço com os meus pais, olhando para eles e cobrando aquilo que me faltou, eu deixo de viver minha vida. Quando eu assumo isso e entendo que eles deram para mim aquilo que eles deram conta de entregar, e que eu sou metade, metade aqui, e respeito e honro isso, eu paro de olhar para eles, e aí eu olho para minha vida. Assumo a responsabilidade de quem eu nasci para ser. E aí eu sigo em frente. Então essas são as formações do nosso ego. Só que, no decorrer da vida, por lealdade familiar, pela sociedade, a gente quer ser amada. A gente tem as nossas carências afetivas. A gente quer ser reconhecida, né? A gente quer mostrar para o mundo o que a gente veio fazer, para as pessoas olharem para nós. E aí tem os deformadores que o excesso de tudo isso nos deforma, né? Lembra que tudo é temperança? Ou no excesso ou na falta, não dá bom. Então a gente tem que sempre olhar para a temperança, buscar. É fácil? É difícil demais. Por isso o autoconhecimento é muito importante, saber quais são os seus valores,
né, aquilo que você acredita, aquilo que te move, aquilo que te dá tesão pela vida para levantar de manhã e acordar e falar: "Obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de construir mais um dia, que eu seja um instrumento na sua grande obra", né. E simplesmente fazer o que precisa ser feito. Mas quando a gente tem essa conexão e a gente entende que a gente não precisa provar nada para ninguém, e que a gente nasceu para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, sem ficar se comparando. Cá, é muito difícil para as pessoas eu fico imaginando, porque eu tô falando tudo isso porque eu já senti, eu não tô falando inventando, porque eu tô falando que eu já senti, tá. Que a gente pega o celular e a gente vai passando as vidinhas perfeitas ali, né, o que a quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas, você fala: "Meu Deus, queria tanto ser igual fulano, mas será que eu queria mesmo? Será que eu dou conta de levar essa vida? Será que eu dou conta, né, a gente conversando ali fora, eu não tenho o perfil da Maura, eu não tenho o seu perfil, sabe, eu tenho um outro perfil, eu só tenho que me aceitar do jeito que eu sou e entender qual o meu papel, entregar o melhor que eu tenho, com aquilo que eu posso, naquele momento. Deixar florescer, né. Florescer, sem ficar olhando para os lados, né, e olhar na direção daquilo que precisa ser feito, e vida que segue. Isso é saúde integrativa para mim. É olhar o nosso paciente, é olhar como um todo, como um ser de corpo e alma, e de emoções e de dores na alma, né, de entender que tem feridas abertas ali, e que refletem diretamente no nosso corpo físico, porque eu falo que o nosso corpo é o maior fofoqueiro das nossas Vai emoções. sempre exprimir e apontar aquilo que tá mal resolvido, né. Então não ignora, não deixe de olhar, sabe, não coloca embaixo do tapete não, porque vai chegar uma hora que ele vai falar assim: "Eu não aguento mais". E aí E as medicinas ancestrais, né, Karine, elas têm uma sabedoria tão incrível, né, em relação a essa correlação que se faz, né. Hoje a gente já até comentou sobre isso também no período da manhã, mas a própria medicina ayurveda, né, a medicina tradicional chinesa, bom, a germânica, né, sim. da gente conseguir, fazer esse link de quais os órgãos, né, que a gente está interpretando muitas vezes em exames laboratoriais, né, um exame de sangue que seja, um exame de imagem, enfim. E a gente está vendo que existe uma alteração bioquímica no corpo, né, e obviamente que isso não é de agora, né, é um processo, como tudo na vida, né. Sim. É um processo de alteração, que a gente chama de doença, né, de adoecimento, vamos dizer assim, Uhum, né. uhum, E isso já vem de muito lá atrás, né, às vezes anos e anos para alguém desenvolver uma alteração tireoidiana, como a gente uhum, já foi hoje a gente já conversou bastante sobre esse tema. Então, e ali dentro desse olhar das medicinas ancestrais, a gente conseguir fazer essa correlação, né, das emoções e em quais áreas do corpo é que elas se exprimem, né. Então, a gente falou sobre a gente não conseguir se expressar e aí a tireoide grita, né. A gente vê também a questão de uma alteração renal dentro do olhar da medicina tradicional chinesa, em que a gente está ali falando já, se expressando, um medo, algo que a gente trava, que a gente paralisa, né, e isso já leva a gente a ter um significado de um paciente que ele tá mais simpaticotônico, porque se uhum. você tá na simpaticotonia, você tem que luta e fuga, né, ou paralisa, né. Justamente. Uhum. Então, essa constância, não é à toa que a glândula suprarrenal, que é quem vai muitas vezes diminuir essa energia vital, né, Uhum. e vai expressar ali no corpo físico, no eixo psico, neuro, imuno, endócrino, né. É. Essa é a É um nome grande comprido, né, que as pessoas às vezes têm comprido uma necessidade de mas é muito bacana a gente entender esse eixo e que nada funciona sozinho, né. exatamente. Então, vamos falar um pouquinho dessa dessa Vamos, dessa vamos. parte que eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem isso, né. A gente está falando de energia, a gente está falando de emoções, mas não tem como desvincular, né, essa questão de como o corpo traz para nós isso, né. Então falando um pouquinho da nossa pineal, por exemplo.
né? Que é a nossa glândulazinha, ela é pequenininha, que fica aqui no centro do nosso cérebro. Ela tem uma função linda de viver, que ela é uma das grandes responsáveis pelo nosso ciclo circadiano, né? De acordar com a luz do dia, né? E de adormecer, descansar quando o sol vai se pondo, já entender que está na hora de diminuir, né? A excitação, a agitação do dia a dia, diminuir as luzes, para o corpo entender que está no momento de descansar. Produção hormonal completamente diferente, né? Justamente. Então, ela é a responsável por isso. Só que hoje, olha a vida que a gente leva. A gente fica no celular ou no computador até 10 horas, meia-noite trabalhando com essa luz Luz intensa, azul. e a nossa pineal entende que a gente está em alerta ainda. Então, muitas vezes a gente deita para dormir e acorda exausta, né? Como se você não tivesse descansado. Por quê? A sua pineal não entendeu, não deu tempo de passar pelo processo ali, porque ela entendeu que ela ainda estava no alerta do dia, com tipo um tiranossauro rex grudado no calcanhar, né? Nesse É, processo de luta e fuga constante. Então não é dormiu, descansou. Não! O seu mental ali, a sua pineal não deu tempo ainda de de processar, né? processar tudo isso. Embora exista um processo adaptativo, mas tudo tem um limite, né? Justamente, tudo tem um limite. Lembra do excesso e da falta? De buscar a temperança? Nós nos adaptamos a tudo, as coisas boas, mas também as coisas ruins. Mas o preço que a gente paga, será que vale a pena? Sabe? Será que vale a pena realmente pagar o preço da minha saúde, da minha qualidade de vida, da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional? Quando a gente fala de saúde, não é só a saúde física, né? Não é só ter uma dor na lombar, uma dor na cervical, uma enxaqueca, né? Uma entorse de tornozelo. Não é isso. Não é só isso, isso é o de menos para mim. É o que leva a isso, que está por trás disso, que a saúde integrativa nos traz, de olhar lá dentro, além, né? Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui podendo falar sobre tudo isso. Eu fico muito emocionada, porque é trabalho de formiguinha, sabe? De propósito mesmo, ai, desculpa. Eita! Mas é porque para mim faz muito sentido, sabe? E não importa o tempo que demore. Quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. Não importa o quanto de dinheiro eu vou ganhar com isso, não importa, o que tão grandioso, não importa. Se a gente atingir a mentalidade de uma pessoa do despertar para ela olhar para a saúde dela de uma forma diferente, através do que esse canal de saúde integrativa está trazendo, cá, não tem dinheiro no mundo que pague É. isso, cá. Não é? É tipo assim, meu, missão cumprida. Quando a gente sabe o nosso propósito de vida, quando a gente sabe qual que é a nossa missão, não tem dinheiro que pague. Então, voltando a falar da nossa pineal, que tem a ver com o nosso comportamento, né? O quanto a gente sabe lidar, o quanto a gente tem resiliência para lidar com o ambiente onde nós trabalhamos, na família que nós vivemos, né? Ela tem essa conexão com o nosso sagrado, com aquilo que você acredita dentro da sua religião, independente de qualquer que seja, mas é aquela sua intuição, sabe, aquela coisa de saber ter esse controle emocional. Ouvir a voz interna. Ouvir a voz interna, sabe, diminuir o barulho mental Uhum. e entender realmente o que te faz feliz. E diminuir esse barulho mental, pegando o gancho, o quanto a respiração é importante, né, eu lembro que você trabalhava muito isso comigo também na época que eu estava E grávida da Rubi. continuo. É. E fala um pouquinho pra gente em relação à respiração dentro desse processo que você veio vindo, porque assim, hoje, né, a fisioterapia foi o que te Foi o start. iniciou, mas hoje você tem, enfim, inúmeros outros papéis ali de Sim, processo de sim. colaboração, né, no processo de cura dos seus pacientes. É. Então, por exemplo, nas aulas de pilates, muitos pacientes falam: "Ai, hoje eu não vou que eu tô com dor". Eu falei: "Mas é hoje que você precisa vir. Eu tenho muita coisa para poder contribuir, para poder cuidar". Então, por exemplo, a respiração, né, a liberação de diafragma. A nossa respiração, ela é vital,
né? Ela é ela que nutre, que traz todo o oxigênio para nutrir o nosso sangue, para poder levar os nutrientes para as nossas células. Enfim, ela tem N funções. E é ela também que nos acalenta as dores da alma. Porque quando a gente foca na nossa respiração, nas crises de ansiedade principalmente, nas crises de pânico, você sai você sai do foco, né. Então, por exemplo, vamos comigo agora um pouquinho. A gente vai inspirar, põe a mão no seu abdômen cá. A gente vai inspirar levando o ar lá no abdômen, segura 1, 2, 3, 4 e agora solta todo o ar. De novo. Inspira lá no abdômen. Segura. 1, 2, 3, 4 e solta. Quando você foca nisso e faz isso por uns 5 ciclos que seja, você consegue pensar em alguma outra coisa quando você olha para isso? A gente não consegue. Então eu falo que é a nossa tarja preta, é o nosso remedinho de tarja preta. E é uma excelente maneira da gente estimular o sistema nervoso autônomo parasimpático, né, Justamente, através do nervo vago. Que justamente. aí é exatamente o que vai nos tirar dessa luta e fuga, dessa simpaticotonia dentro das funções neurovegetativas, né. Sim, sim. Então, é muito simples, é muito simples. A gente pode usar essa respiração de várias formas. A liberação de diafragma, por exemplo, que eu faço com vocês, muitas pessoas chegam com dor lombar e fazem fortalecimento e fazem alongamento e não melhora e não melhora. Aí o que que a gente faz? Uma liberação de diafragma. Cá, mas por quê? Porque o seu diafragma, ele tem uma inserção na sua lombar. E como é um músculo primário da respiração, é um músculo, ou seja, ele é exigido, principalmente para as pessoas que trabalham muito sentadas hoje, ele fica mais retraído, né. Então, quando ele retrai, ele faz uma tração na minha vértebra lombar e ele tensiona toda a minha estrutura lombar. Então, quando eu venho e libero essa musculatura do diafragma, automaticamente ela vai soltar a sua vértebra lombar e você vai sair daquela dor aguda, Tensão. daquela tensão e relaxa a sua lombar. Além das fáscias, que também recobrem todos os nossos músculos, articulações, cápsulas articulares, ele também recobre esse músculo, que é o diafragma, e ali ficam cristalizadas as nossas emoções. Quem não, no momento de ansiedade, de nervoso, como eu quando sentei aqui, a gente já não ficou com uma respiraçãozinha mais curta, né? Isso demonstra uma ansiedade, ou seja, olha a sua respiração como está. Automaticamente, as suas emoções são cristalizadas ali na fáscia do seu da musculatura. E quando você está tranquilo, relaxado, está no seu momento de paz, né, está nas suas férias, você tem aquela respira profundo, e solta e relaxa. Então a nossa respiração, ela conta para nós como está o seu estado emocional. Você consegue fazer uma respiração, você está Exatamente. numa respiração curtinha? Ou você está numa respiração longa, que você consegue inspirar em 4 tempos, segurar em não, eu não consigo em 4 tempos, só consigo em 2. Então, é uma forma da gente avaliar o quanto a gente está um nível de ansiedade muito alto. E todo mundo pode fazer isso, essa autoavaliação. E a respiração, ela também tá ligada ao trismo, né, quando a gente encosta os dentes, né, e tem a tendência de fazer uma força, né, oclusal ali, que a Uhum, gente os dentes superiores com os dentes inferiores, e trava ali. uhum, Na respiração curta, provavelmente você vai estar com os dentes encostados, e a gente nem se dá conta disso, uhum. né. E ali já são, enfim, são vários processos. Então, eu acho que a medicina integrativa, a gente conseguir, né, coisas simples, né, a gente Sim, consegue, com pequenos hábitos diários, por exemplo, como ter o hábito de trabalhar a respiração. justamente. Acordar pela manhã e fazer uma liberação de diafragma, que automaticamente já faz uma respiração e já está no seu momento presente. Aí tá a Exatamente. chave pra E gente já sair. começa a desprogramar neurologicamente esse paciente que está Jus com essa parafunção de apertamento dentário. Justamente. Qual a melhor forma de começar o nosso dia, cara? Com essas pequenas mudanças de antes de sair da cama, antes de fazer o seu xixi, quando você acorda pela manhã, de preferência com a janela aberta para você acordar
com a luz do sol, do com a sol. claridade, né? O seu despertar dessa forma. Eh, Quando você ali deitada ainda você trabalha a sua respiração, né, faz a liberação de diafragma, faça 5 ciclos dessa respiração simples que nós fizemos aqui. E já ali vai mentalizando como vai ser o seu dia. Você já vai fazendo um checklist ali de como vai ser o seu dia, Vai co-criando essa realidade co-criando essa diária. realidade. É 80% de sucesso no decorrer do seu dia inteiro. Isso é comprovado. Se você tem esses pequenos hábitos, acordar com a claridade, fazer esse trabalho de respiração, de estar no momento presente quando você acorda, né? E já imaginar, co-criar como vai ser o seu dia, esse pequeno planejamento. Pessoal, lembrando que isso não é tão fácil assim, Não, de né, é forma um alguma. desafio A constante. gente está aqui para evoluir, né? A gente está aqui, senão a gente já Exatamente. sabia fazer tudo isso, a gente não precisava. Como que a gente sabe que tem que fazer isso? Porque a gente fez tudo errado antes. A gente só aprende errando Errando. e tá tudo bem. Por isso que eu falei que é nosso trabalho de formiguinha. Você acha que eu faço isso todos os dias? Não, sou humana. Opa, Eu sou humana, eu não faço isso todos os dias, mas eu procuro fazer isso todos os dias. se propõe, né, Me isso proponho a é fazer o isso é todos o os início dias. de tudo, né. Até porque lembra quando eu falei que a nossa mente mente pra gente o tempo todo? Em um dos estudos da parte neurocomportamental, eu estudei sobre a amígdala. Não a amígdala da nossa garganta, A mas a gente amígdala. tem, para quem não sabe, a gente tem uma amígdala pequenininha que fica aqui no nosso cérebro e ela é responsável pela nossa sobrevivência. Então, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, por exemplo, dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente não tem que pensar que eu tenho que tirar o pé do acelerador para poder pisar no freio, é o pé esquerdo que vai. Estou falando do carro convencional, tá, gente? Não do automático, que hoje está muito mais fácil. Mas do bruto mesmo, daquele que eu aprendi, no Fusquinha, do vô. E a gente tem que pensar num monte de comando. E depois você Vira dirige no automático. automático, né? Vira algo automático por repetição. Só que o nosso cérebro, ele entende muitas das coisas que a gente repete, não só as nossas ações no dia a dia do nosso movimento, como dirigir, mas do nosso comportamento, daquilo que a gente acredita. Da nossa vitimização. Ai, meu Deus, meu pai morreu, me deixou sozinha. Ai, meu Deus, minha mãe me deixou sozinha para poder ficar cuidando da minha irmã. O quanto eu alimento essa história na minha mente quando eu tento mudar qual que é a função da minha amígdala, não é sobrevivência? Se eu tento mudar, por melhor que seja, para o meu bem, ela vai falar assim: opa, tem alguma coisa errada aí. Isso é perigoso. Isso é um Já risco. plim, Aí o que que já ela faz? Deixa a gente burra. Eu falo que ela deixa a gente burra, literalmente, porque ela bloqueia de uma tal forma que você não consegue levar adiante aquilo que você quer mudar. Aí eu entendi que não dá para fazer mudanças bruscas, assim, algo muito radical. Como eu sou é um mineira, eu processo. aprendi que a gente tem que ir comendo pelas beiradas, né. E com a nossa amígdala não é diferente. Então a gente vai fazendo pequenas mudanças de hábito, como por exemplo, se eu sou destra, eu escovo os meus dentes com a mão direita, eu passo a escovar com a esquerda, porque a minha amígdala fala assim: "Nossa, que diferente, mas isso não é um risco". Ok, né. Às vezes treinar a escrita, né, de um la ou pintar um desenho, enfim, Além de mudar. ser um exercício para estimular a neurogênese, Justamente, novos neuroplasticidade caminhos neurais, neurais. né, que eu falo tudo aquilo que a gente repete, eu mais uma vez como mineira, sabe a vaca quando está no pasto, que ela segue um caminho e que ela vai fazendo aquela trilha no pasto, para até chegar, por exemplo, aonde ela quer beber água? Não cresce pasto ali, é um É o caminho, caminho da é roça. o caminho da roça, é uma terra dura ali. Enquanto ela passar por ali, aquele caminho vai continuar existindo ali. Mas aí seca a água desse poço onde ela bebe água. Ela vai precisar buscar outros caminhos. O que que é essa água que seca? Aquilo que já não tem mais valor para você, porque você está amadurecendo, porque você está O mudando a sua ciclo forma de mudou. ver. O ciclo mudou. A vida está te trazendo circunstâncias para você olhar de uma outra forma, parar de brigar com a vida, né? E aí, o que que a vida traz para nós? Criar novos caminhos neurais, né. Mas a gente nem sempre precisa ir pela dor, a gente pode ir pelo amor também. A gente só precisa aprender isso, né. Parar que a gente não está aqui para sofrer, a gente não está aqui para pagar boleto. Deus não quer, ele não nos criou para isso,
né? Ele quer que a gente viva em abundância, é só olhar para a natureza. Eu fiquei 3 anos morando em Ubatuba, tô voltando para Pinda agora. Eu tive uma experiência de vida, vivi momentos sabáticos maravilhosos lá, que a natureza me trouxe uma abundância, uma visão da vida de uma forma muito linda. Então, o que que esse caminho da vaquinha no pasto fala para mim? A partir do momento que eu não tenho mais acesso àquilo, porque aquilo não me faz bem, porque acabou, eu vou morrer de sede se eu continuar fazendo esse caminho, indo num lugar que eu não tenho mais uma fonte de vida, de vitalidade, de tesão pela vida ali, eu preciso buscar outro caminho, vou mudar a rota. Em vez de sentar meu bumbum ali de frente pro poço seco e ficar chorando e lamentando. É a nossa autorresponsabilidade. O que que eu posso fazer para mudar essa circunstância? Que só cabe a mim, né? Não negar aquilo que tá estampado ali, né. Porque isso é muito comum quando a gente se depara com pacientes que têm muita dificuldade em mudar hábitos que Uhum. ele sabe que tá adoecendo. A gente fala de paciente, mas assim, eu tô me incluindo, né, A gente obviamente, se porque a gente inclui se inclui, o tempo todo. claro, mas a gente sabe que é um hábito degenerativo, Uhum, né. uhum. E a gente continua com esse hábito, mesmo um hábito mental, né, Sim. não necessariamente um hábito propriamente dito, né, mas daquele pensamento repetitivo, né, Uhum, daquele vício da uhum, comida, do açúcar, aquela né, compulsão. enfim, do cigarro, do a gen e tudo isso. A gente sabe, mas a gente, "Opa, não, espera aí, mas só mais um pouquinho, não, Ok, semana que vem". você tá Não, afim de pagar o preço? é. Então é isso. Na hora que vem essa compulsão, na hora que é o que eu converso comigo o tempo todo, eu pareço uma doida, mas é a forma que eu tenho de me trazer para a realidade. De novo, sabe? Vale a pena? Realmente, eu sei que você tá com vontade, mas vale a pena o preço que você vai pagar? Porque a gente quer mudanças, mas tendo os mesmos comportamentos. Isso é irracional. Não É. existe. Você querer mudar a sua vida, o seu jeito de vida, o seu jeito de Continuando com ser, os mesmos hábitos. fazendo as mesmas coisas, com os mesmos hábitos. Não existe isso, isso é irreal. É fácil? Não é Não é fácil. E a fácil. gente precisa de ajuda, cá. Eu Sim. tenho mentores, mentoras, né? Eu tenho você que me ajuda muito na parte da saúde, da minha saúde oral, da minha saúde física, com toda a parte biofísica, com os nossos mapas epigenéticos. Você cuida de mim. Eu posso fazer por mim? Posso. Eu dou conta de fazer algumas coisas, mas é muito importante a gente se permitir ser cuidada, porque a Uhum. gente não dá conta de tudo Não. sozinha, né. Então a gente precisa levantar a mão para poder pedir ajuda. Tem uma coisa que eu acho muito bacana para a gente ter humildade, aprender a ter humildade e não achar que a gente dá conta sozinha, de tirar a capa de Mulher Maravilha, falando das mulheres, né, principalmente dos homens também, mas como a gente está aqui, né, falando mais Num para papo nós calcinha? tocamos num papo calcinha, né, nós na vida, estamos sempre nessa posição, uma mão para o alto e a outra mão para baixo. Aqui eu levanto a mão para poder pedir ajuda para alguém que já passou pelo que eu estou passando. E ela tem experiência, e ela sabe me orientar. Mesmo que ela não dê conta de me ajudar diretamente, mas ela vai me orientar, me indicar um profissional que possa me ajudar, porque ela já viveu a dor que eu estou vivendo agora, a experiência que eu estou vivendo. A gente E gasta menos energia, muito né, pra menos, conseguir o muito equilíbrio. menos. Em outros momentos, a nossa mão está aqui para baixo, porque a gente vai auxiliar alguém que está passando por algo que nós já passamos, entende? E que a gente tem condições de auxiliar essa pessoa. Que seja um abraço, que seja um sorriso, que seja o simples fato de ouvir a dor que ela está passando naquele momento, o sofrimento que ela está sentindo, porque às vezes ela só quer falar. Quem que hoje tem tempo de parar, olhar no olho do outro para poder ouvir o que o outro tem para dizer? Me fala. Coisa mais difícil. Você estar inteira para o próximo, para ouvir a dor dele. Então, o desejo maior das pessoas hoje é ter um profissional que olhe olho no olho, né. Então, quando eu falo que a gente está nessa posição em momentos de pedir ajuda, em outros momentos de auxiliar, existe alguém melhor do que o outro? Se a gente pensar dessa forma? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais, cada um vivendo na sua essência, cada um compartilhando daquilo que deu conta.
Não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente não pode julgar ninguém, a dor do outro. Nossa, fulano tá com uma cara amarrada hoje. Nossa, você viu que cara ruim? Você viu como que fulana foi grossa? Gente, a gente não sabe o que que ela tá passando. A gente não sabe o tamanho da dor dela. O quanto o ego dela tá sofrido, ela não tá dando conta de lidar com a situação, né? Então, tudo bem, a gente espera para poder pedir ajuda. Espera a pessoa pedir ajuda. E essa é uma das maiores dores para mim como terapeuta. Não sei para você, mas eu acredito que é também, Cá. Com todo o conhecimento e vivência, as experiências que a vida nos traz, a gente não fica igual galinha de pinto, que quer Fica. colocar todo mundo debaixo do Oh, braço e mostrar para todo mundo as coisas como funcionam. Mas não é todo mundo que está pronto para poder ouvir. uhum. A gente se passa por chata. A gente está numa rodinha de amigos conversando e aí a Ih, gente começa a falar de epigenética, de biorressonância, de eixo neuroendócrino imunológico, né? E aí as pessoas olham para você assim. A gente tem que ter assunto, é lógico, de todas as áreas, mas a pessoa trouxe um problema para nós e a gente tem as ferramentas para auxiliar, mas nem sempre o outro está pronto para ouvir. E aí a gente se passa por chata. Então a gente planta a sementinha, eu já aprendi. A gente planta a sementinha e fala: se você quiser saber mais, eu estou disposta para poder te auxiliar nessa área, porque eu tenho muito para poder contribuir com você. E dá o espaço. E aí, quando ela sentir necessidade, ela vai ela vai procurar, procurar. né? É. Eu não sei se você tem dificuldade. Nossa, no começo era muito. É uma coisa que eu preciso me policiar muito. Se não, dispara falar igual a gente está aqui Aham. tagarelando, e não vai acabar o assunto, né? A gente vai ficar aqui o resto do dia conversando. Porque é algo que faz muito sentido pra gente, mas a gente precisa respeitar o tempo do outro. E tá tudo bem, ele não entende, não é por mal, é porque ele não tem consciência ou porque não doeu o suficiente, É, é né. bem isso. Agora vamos falar um cadinho da nossa adrenal. A Vamos. nossa adrenal, tá, é muito legal, porque já está, dentro, né, da nossa mente. A nossa adrenal é aquela responsável por manter ou não um tiranossauro rex grudado no nosso calcanhar. Naquele nosso processo de luta e fuga, né. E é muito bacana as pessoas entenderem isso na questão do nosso meio, da nossa epigenética. O que é epigenética? É tudo aquilo que está ao nosso redor. É onde a gente vive, é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, são as pessoas com quem a gente convive, é o que eu leio, é o que eu escuto, enfim, é o nosso meio, é a nossa epigenética que interfere diretamente no nosso corpo físico, não é verdade? Opa! Então então, eu queria que você também trouxesse dentro do seu conhecimento toda essa questão, porque eu estou falando muito. E eu queria Não, espera muito aí, que você tinha falado da adrenal no sentido e daí eu ia até perguntar no sentido, tá, mas vamos explicar para o público o que que é adrenal, tá, né? É tá. uma Então glândula. tá, então já vai, já O que que entra você nessa. acha? Sim, aí você Tá, já entra. Eu vou ficar de tá. Dá, né, para pegar, para fazer tá, uma. pelo amor de Deus. Cá, vamos aproveitar e explicar para o público quem é a adrenal? Conta pra gente. Então, Quem é essa glândula tão importante que é a essa adrenal? glândula Você falou da luta e fuga, né? sim, E não é à toa que é essa glândula que produz o nosso hormônio do estresse, o cortisol, que justamente, também é o nosso hormônio, o nosso anti-inflamatório natural, né? justamente. E voltando, tudo que está no excesso ou na falta, né, é prejudicial ou nos falta que prejudica também. Na nossa glândula, Adrenal. adrenal, não é diferente, não é verdade? Então ela tem essa responsabilidade, né, é ela que, traz toda essa bagunça, né, dentro da nossa fisiologia com relação ao nosso meio, né. Então é ela que faz ai, me perdi. Espera aí. Me perdi. Eh, fala você um pouco da Da adrenal? adrenal, e aí eu Tá. Eh, eu falei do luta e fuga e que ela era nosso anti-inflamatório natural. aham. E não é à toa que é a adrenal.
E justamente por isso, né, é que a nossa glândula adrenal, ela nada mais é do que a não, pera, calma aí. Adoro essas partes. Ah, Fê, essa daí é legal da gente colocar depois. Tô Só suando que nem tampa de marmita, gente. espera aí, pra eu poder pegar o Pegar o gancho. Ai, meu Deus, quando a gente para, assim, é um saco, É, né? Calma. porque assim sai do flow. Sai do flow, exato. É, Fala do adrenal. mas eu esqueci o que que eu queria falar da adrenal. Ah, então eu Não também. é à Me toa que, bloqueou. não é à toa que pera. Aí você ia falar da adrenal, não é à toa que ela é responsável, eh, eh, que é a glândula responsável pelo nosso processo de luta e fuga. Ah, é, não é à toa. Emenda isso, Bruno, ou já pode ir direto no... É? Tá. Ainda bem que não é você, né? Peraí. Bom, e não é à toa. Peraí. E não é à toa que a adrenal fica a glândula suprarrenal fica ali junto ao rim, né? E aí quando a gente volta naquele raciocínio das medicinas ancestrais, dessa ligação, né, em que a gente consegue colocar as emoções em quais órgãos ela se manifesta, né, de uma forma como, por exemplo, o medo que te coloca sempre em luta e fuga ou Te fingir de morto, paralisa. paralisar, né? Uhum. É. E ela é muito interessante, porque é ela que nos traz toda essa parte do nosso comportamento perante todas essas circunstâncias do meio externo, né. De muitas pessoas que a gente conhece, né, que a gente já sabe que já nascem com uma fadiga de Adrenal. adrenal, ou com uma fadiga de pineal, que já traz, lembra quando eu falei da formação do ego, do arcaico, da genética, dos nossos ancestrais? Até por um campo morfogenético, né? Justamente, Que é esse campo justamente. informacional que a gente carrega e carreia aí dentro não só do nosso agora, né, do nosso convívio atual, mas da nossa Gente, ancestralidade, da né? nossa história, É né. o campo informacional, acho que essa é a palavra, né? E isso traz para nós, assim, para quem ainda não acredita, porque tem muita gente que ainda não acredita, precisa pegar, precisa ver, né, que tudo é energia. E esse campo informacional, ele tem uma responsabilidade muito grande por tudo que a gente vive hoje. Que a gente pode até fazer uma analogia para o público compreender melhor sobre o inconsciente coletivo, que Sim, Freud já, né, sim. destrinchou isso aí. Eu acho que popularmente é mais eh, entendido, né, com esse vocabulário do que os Uhum, próprios campos morfogenéticos, né. uhum, E aí a gente traz uma questão do externo que nos adoece, né, a gente falar um pouquinho sobre o conceito, das instabilidades biofísicas, né, que a gente é acometido, que a gente não faz a menor ideia, né. Por uhum, exemplo, a gente não para pensar o quanto o cosmo nos interfere no nosso uhum, equilíbrio uhum, energético, né. uhum. Por exemplo, na nossa irritabilidade, explosões solares constantes, em que muitas vezes não está alinhado com uma energia telúrica que vem da Terra para que gere esse equilíbrio do campo eletromagnético terrestre, Uhum, né. Até porque uhum. o que a gente realmente vê, enxerga com os nossos 5 sentidos, vamos dizer assim, tem a percepção, né, não só vê, mas é 0,01% da realidade. Uhum. Tem muito mais energia que a gente está o tempo todo sendo bombardeado, que a gente não faz a menor ideia, E que né. interfere diretamente na nossa saúde física, né. Ó, O vamos dar um campo eletromagnético. justamente. Vamos dar um exemplo bem que as pessoas hoje sentem todos os dias, a maioria, eu acredito que sente, principalmente por causa da poluição eletromagnética. Por exemplo, essa transmissão está sendo feita de uma forma que a gente não vê como que essa informação vai chegar aonde na casa da pessoa, no computador da pessoa, no celular. Não se vê essa transmissão, essa energia que leva essa informação, mas ela existe.
O Exatamente. telefone, o meu número é diferente do seu, que é diferente do seu, e que tem Uma uma frequência frequência específica. específica, né. Então olha só, o quanto esse campo interfere na nossa vida, interfere na nossa saúde física. Você, quando saiu do seu carro, às vezes você vai fechar a porta, você encosta na porta do carro, você já Opa! levou um choque? Oh, como Você não? já encostou em alguém, você já levou dá aquele estalo, aquele choque? O que que é isso? É o excesso de poluição eletromagnética no seu corpo, ele está Energia gritando, eletrostática, né. é energia eletrostática, no excesso. E a gente precisa botar pra fora, tem que aterrar. Aterrar, né, Exatamente. Não aterrar. é à toa que tem o fio terra Justamente, no mas as circuito pessoas elétrico. gente, até pouco tempo, vou falar que há 15 anos atrás, eu não sabia qual que era a função do fio terra, para que que servia, porque eu estava pensando em outras coisas, eu estava em outro momento da Uhum. minha vida, né. E aí começando a estudar sobre isso e ouvindo, e foi me chamando a atenção e a gente começa a estudar e entender. Então as pessoas que estão assistindo a gente hoje, devem estar ouvindo coisas assim que falam assim: "Nossa, eu não tinha noção do que era isso". E traz esse despertar, por isso que eu amo e eu entendo que é realmente um trabalho de formiguinha, né, porque da mesma forma que nós não tínhamos esse conhecimento lá atrás, né, Exatamente. muitas pessoas estão adquirindo esse conhecimento E a agora. gente agradece a quem nos trouxe essa informação, né, Justamente, justamente e a para a gente gente poder poder compartilhar. passar isso para frente, é honrar os nossos mentores, as É, pessoas que estudaram, que vivenciaram isso antes, para que a gente possa passar isso, é a corrente do bem, é sabe. isso aí. É você realmente estar no seu lugar e fazer aquilo que faz sentido para você, né. Tem uma das coisas dentro dos tratamentos, né, das imersões que eu faço com os meus pacientes, de fazer esse trabalho profundo de corpo, mente e alma, tem uma das perguntas que eu faço e que a maioria não sabe responder. Que é: o que que você faz, que você gosta tanto de fazer, que você faria até de graça? Muita gente não sabe, porque não sabe qual o lugar dela no Uhum. mundo ali, né. Eu tô falando uma coisa assim, uma pergunta simples, agora imagina tudo isso que a gente está trazendo, todas essas informações, né, dessas energias morfogenéticas e, enfim, é muita informação mesmo, né, e a gente precisa estar realmente aberta a receber isso. Como nós somos uma estação de rádio, a gente vai sintonizar, não adianta eu querer sintonizar numa rádio FM, ouvir a música que eu mais gosto, se eu tô conectada, sintonizada numa AM, ouvindo um futebol de várzea. Eu preciso estar na mesma frequência. Uhum. E o processo de adoecimento, ele está totalmente ligado a qual frequência a gente está vibrando, né. Justamente. Porque se a gente parar para pensar, tudo o que nos bombardeia, né, diariamente, a gente deu aqui alguns exemplos, mas vai muito além disso, né. A gente já falou também, do que a gente se intoxica em relação à alimentação industrializada, né, mas medicamentos, por exemplo, né. Uhum, Mesmo que seja um suplemento, que não uhum. seja uma medicação que a gente já sabe que vai me trazer efeitos colaterais e blá-blá, enfim, não é nem isso, mas suplementos que ali junto tem o recipiente, o veículo que Sim. traz contaminação também, Uhum, né. Às uhum. vezes a gente está fazendo uma suplementação de uma vitamina D. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente e ela me passou qual vitamina D ela estava utilizando, e aí eu mandei para ela a composição. Uhum. Ela falou: "Não acredito que tem tudo isso aí". Óxido de titânio, Sim. gelatina, enfim, coisas que a gente não se dá conta, e a gente tá achando que tá fazendo um bem. Só que junto com esse bem, tá vindo outras coisas ruins também, né. Uhum. A gente pensar em outro campo de interferência, né, Sim. que também traz esse processo, ou pelo menos, vamos dizer, dificulta o processo, né, de cura, são as cicatrizes que a Uhum. gente tem, não só as cicatrizes da alma, mas as Sim, cicatrizes do corpo corpo físico físico. mesmo, né, Uhum, que impede essa condutibilidade elétrica do nosso uhum, corpo, uhum. né, porque ali gera um bloqueio Sim. realmente. Então estimular as cicatrizes com massagem, com aplicação, com a própria Uhum. terapia neural, Sim. enfim, gerar esse estímulo bioelétrico nas cicatrizes, a gente não faz ideia o quanto isso, nos agrega
no processo de cura dos pacientes. Uhum. Falando de uma forma bem simples, né, para as pessoas, eu acho que fica claro. Voltando para as mulheres que têm um parto, faz uma Uma cesárea. cesárea. Imagina aquela cicatriz da cesárea, né? Imagina que nós somos seres eletromagnéticos, é que a gente tem esse campo, uma corrente elétrica, um pulso que acontece várias vezes aqui De para forma toroidal, né? justamente para poder ter essa corrente, porque imagina que a gente nós somos, eu gosto de dar sempre esse exemplo, que nós somos, eu quero ter um corpo de Ferrari e eu quero ter a minha mente como motor de Ferrari. Eu não quero ter uma mente de Ferrari e um corpo de Corpo. Fusquinha, né? E também ao contrário, eu não quero ter um corpo de Fusquinha, enfim, o inverso. Tem que ter E coerência, né? coerência, né? É o equilíbrio, a gente volta É. para a temperança, né? É sair dos extremos e achar a temperança. Então, uma mulher que tem essa cicatriz, essa cicatriz, ela bloqueia. É como se fosse aqui o nosso copo de água, aqui os membros inferiores, aqui os membros superiores. Essa corrente para e ela não Uhum. tem esse fluxo. Ela para e fica estagnada aqui. Então, é uma energia que vai se estagnando naquela região e ela, Reflexo pélvico. dando esse exemplo do parto, né, da cesariana, dessa Uhum. região, mas é qualquer cicatriz. É. Qualquer Dentro da cicatriz boca. dentro da Extração. boca, justamente uma extração. Nossa, saúde bucal é algo que abriu assim para mim de uma forma, sabe, para todo o resto, para um olhar muito mais amoroso para minha saúde, que é impressionante que as pessoas não têm noção. Um paciente, por exemplo, isso depois que eu te conheci, depois que a gente começou a trabalhar essa questão, né, que eu tive todo esse conhecimento, eu vou aplicando isso nos meus pacientes. Eu tinha um paciente que ele estava com uma tendinite no ombro que não melhorava, não melhorava, não melhorava, e tratava, e injeção, e corticoide, e tudo que você possa imaginar. Muito tempo tratando, e não evoluía. E aí eu falei para ele: senhor fulano, há quanto tempo o senhor não vai no dentista? Aí ele falou assim: ah, já tem um bom tempo. Eu falei: então vamos fazer uma visita? Aí eu mandei lá para você. Vamos fazer uma visita e para ver se tem algum campo, né, alguma interferência aí ou algo que o senhor não está percebendo. Enfim, ele estava com uma infiltração, embaixo de uma obturação, já bem antiga, tratou, acabou a dor no ombro. E isso a gente vê clinicamente, Karine, que assim, é fascinante, sabe? Não. Porque assim, às vezes o paciente, porque não é, por exemplo, uma dor no joelho, né? É um processo, é locomoção, é, é, é o estado mental, são várias variáveis, Sim, né? muitas. Que até a rotina da pessoa muitas vezes tem que mudar. Uhum, Em função de uma dor, porque até o tempo, né, de uhum. tudo que então, Aí quando deprime. deprime. Então, quando a gente consegue identificar na boca qual é o dente exatamente, que é um campo de interferência desse circuito elétrico, desse meridiano específico, né, e muitas vezes a gente chama, dentro da terapia neural, a gente chama de efeitos em segundos, né. A gente aplica no dente que cruza aquela estrutura, aquela articulação, por exemplo, como o joelho, né? Uhum. Vamos falar, por exemplo, do canino, enfim, do molar também, mas é quando a gente aplica naquele dente a terapia neural, o paciente para de sentir a dor na hora. Uhum. Eu costumo muito perguntar assim, de 0 a 10, como é que tá a sua dor agora, quando ele chega, né? E aí, no final, eu pergunto, e agora? Quanto é que tá essa dor de 0 a 10? E raramente eu escuto que a dor não mudou, sabe. Claro que não é sempre que vai desaparecer por completo, né, Uhum. até porque sempre as alterações são multifatoriais, mas, a gente sabe, a gente consegue identificar que aquele dente está sim gerando um processo de adoecimento nesse paciente. Uhum. E aí como é que eu vou conduzir esse tratamento, né. Então, isso é fascinante É. na medicina integrativa, na odontologia, na saúde Na saúde como um todo, né, de sistêmica, todas né. as É. áreas. É fascinante. Isso sem falar, porque dá vontade de contar tudo aqui, né. Isso sem falar por exemplo, da uma corrente galvânica
A gente falou E, isso hoje. ai, gente do céu, e a proximidade com o nosso cérebro, o Alteração da quanto frequência isso cerebral, o quanto isso cardíaca. interfere, né, no nosso foco, naquilo que você precisa fazer e não dá conta, daquelas viagens que você dá Uhum. e que você tá com crise de ansiedade ou deprimida por uma interferência de algum material que está dissonante na sua boca, É. porque não condiz com a sua genética. E tá tudo bem, não é o que é bom para mim, tem que ser bom para todo mundo, isso Uhum. não existe. Né, eu acho que as pessoas precisam entender e respeitar essa individualidade, é sair da manada, É. da mediocridade, do médio, sabe? Vamos todo mundo para lá, vamos tomar todo mundo esse suplemento? Vamos, agora vamos todo mundo, vamos. Não. É a gente exercitar o sentir. Porque quando a gente sente realmente, é que a gente consegue colocar propósito, né? Então, muitas pessoas às vezes passam uma vida toda sem conseguir sair disso, sem conseguir entender, mas o que que eu tô fazendo aqui, né? Pra Uhum. que que eu vim? É, Pra que que eu vim? O que que justamente. é? O que que vai ser de mim? O que Vem que... só para pagar boleto? E então, eu acho que a saúde, o olhar da saúde integral, ela traz esse nível de consciência. Então, é uma expansão da Uhum, consciência quando a gente uhum, começa a estudar e se aprofundar mais na área uhum. da integrativa, É, né? com certeza. Fora a forma como a gente trata, né? O tratamento para esses pacientes, assim, que pode fazer parte do dia a dia deles, tanto na prevenção como tratamento mesmo, coisa de vó. A parte de fitoterapia, É, chás, chás, ervas, os escaldapés que eu sou escaldapés. apaixonada. Mas eu acho que isso é assunto para a É, gente fazer um outro podcast, né, para poder exatamente. compartilhar de todas essas coisas que é acessível a todos. Todo mundo tem acessibilidade a esses tratamentos, né, sem gastar fortunas em A farmácia. acessibilidade, eu acho que você falou a palavra certa, porque isso também é muito importante, a gente tornar acessível, né, essa busca do paciente, porque muitas vezes ele não sabe mais o que fazer, Sim, né? Eu já fiz de tudo, mas eu não sei mais o que fazer. pois é. E a medicina integrativa, né, o olhar sistêmico realmente traz isso pra gente. Com maestria, né. Um sol na palma das mãos. É, É tudo coisa de Deus, tudo do nosso criador, da abundância divina que não nos falta nada, exato. né. E é isso. Karine, se Ah, deixar a gente fica aqui até ah, amanhã. com certeza. Queria te Ah, agradecer meu amor, eu muito também. por estar Obrigada, aqui. viu. Eu que Obrigada agradeço. mesmo e venha mais vezes. Ah, com o maior prazer, é só chamar. Eu Obrigada. que agradeço, meu amor. Pessoal, boa noite e até o próximo capítulo. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim falar para vocês de uma substância que as pessoas às vezes não dão bola ou muitos conhecem, apesar de ser uma frutinha mais do externo, que é conhecida como cranberry. O cranberry ele é uma fruta incrível e além disso ele é constituído de antocianidas e proantocinidinas, que são substâncias que ajudam como antioxidantes
E eles têm umas características muito interessantes do nosso organismo, como evitar o acúmulo, no caso, do LDL, que é o colesterol que eu chamo de logo Deus leva, né? E para se transformar no colesterol bom, que é o conhecido HDL, hoje Deus livra. Né? É uma forma da gente nunca mais esquecer qual que é o ruim e qual que é o bom. Então, o cranberry tem uma outra função, as pró-antocianidinas também ajudam a diminuir o problema relacionado à infecção no trato urinário na mulher. E com isso, reduz os problemas porque ela evita com que essas bactérias, com que essas, vamos dizer assim, esses problemas venham a ocasionar no trato urinário, porque ela não fixa na região. Então ela não causa, ela evita causar a inflamação, porque ela aumenta a eliminação dessas patologias, vamos dizer assim. Seria a forma mais fácil da gente conversar. Outra vantagem dela é de aumentar e ajudar no funcionamento do trato gastrointestinal, fazendo também o funcionamento da parte do intestino, reduzindo e eliminando toxinas de forma mais fácil, fazendo o movimento peristáltico do intestino melhor, tratando também problemas relacionados à desbiose. Então, o cranberry, ele é calculado principalmente por uma questão, como eu falei no começo, chamado antocianidinas e pró-antocianidinas, que isso é que é o cálculo que leva a Anvisa ao excelente equilíbrio da questão de qualidade. Hoje, eu posso dizer para vocês que esse é um dos produtos que maior tem quantidade de pró-antocianidinas no mercado, é esse que vocês estão vendo. Obrigado.